Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço, a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e, de resto, a toda a programação da TV Mundo Maior. A reencarnação talvez seja o principal pilar da doutrina espírita. Aliás, o principal pilar do espiritismo é o Evangelho. O espiritismo é a revivescência do cristianismo, é o consolador prometido. Mas, sem dúvida, o espiritismo ele é conhecido por ser uma doutrina reencarnacionista. Embora a reencarnação seja um tema muito antigo, não surgiu com o espiritismo. O espiritismo estuda o assunto, estudou o assunto e continua estudando o assunto como nenhuma outra filosofia reencarnacionista ao longo dos séculos. No Espiritismo, nós temos oportunidade de nos aprofundar no conhecimento da reencarnação, no entendimento da reencarnação, sob o prisma da fé raciocinada. De quando a quando surge à baila, vem à baila, a questão até controvertida, um tanto controvertida, de Chico Xavier ter sido a reencarnação de Allan Kardec. De Chico Xavier ter sido a reencarnação do codificador, dando assim sequência à obra da codificação. Alguns amigos consideram irrelevante, o assunto irrelevante, afirmam que o assunto, afinal, nada acrescenta. Saber se Chico foi ou não a reencarnação de Allan Kardec. Claro, respeitamos todos os pontos de vista, respeitamos todas as opiniões, mas temos uma opinião diferente a respeito do assunto. Nós estamos numa doutrina reencarnacionista. Até o próprio Cristo teve interesse em saber o que os homens falavam sobre ele, o que dizem os homens do Cristo. O que dizem os homens do Cristo? Os apóstolos responderam: Senhor, alguns dizem que és Elias, outros dizem que és João Batista, ou um dos profetas, ou um outro dos profetas. Vejamos que o assunto da reencarnação foi sim cogitado nas páginas do Novo Testamento. Não era um assunto, digamos assim, popular, não era um assunto tratado com muita frequência, mas era um assunto que interessava aos iniciados, mesmo aos iniciados do judaísmo, quanto passou a interessar aos iniciados do cristianismo. O próprio Cristo, digamos, quis saber. Então nós temos uma opinião diferente. Para nós é relevante. Não é irrelevante, é relevante. Estudarmos a reencarnação e principalmente estudarmos, não é? A questão de Chico Xavier ter sido a reencarnação
de Allan Kardec, porque entendemos que esse assunto possui uma grande relevância doutrinária. Não se trata de mera curiosidade ou de mera especulação. Em absoluto, para nós, possui um significado doutrinário relevante. Interessa a doutrina. E por que interessa a doutrina? Porque, do nosso ponto de vista, modesto, do nosso ponto de vista, a obra mediúnica de Chico Xavier é um complemento da obra da codificação, é um desdobramento da codificação. O próprio Allan Kardec chegou a escrever de punho próprio. Ele escreveu que a sua volta estava programada para o final do século XIX, ou para os primeiros anos do século XX. Allan Kardec desencarnou em 1869 e Chico Xavier nasceu no dia 2 de abril de 1910, portanto, nos primeiros anos do século XX, e logo começou a desempenhar o seu trabalho mediúnico, a cumprir com seu mandato mediúnico. Porque, queiramos ou não, a obra mediúnica de Chico Xavier é uma obra sui generis, uma obra singular. É uma obra que, exceto a codificação, é uma obra sem precedentes. Sem precedentes no campo da literatura mediúnica no mundo todo. Chico Xavier começou a psicografar com 17 anos de idade, médium desde os 5 anos de idade, praticamente nasceu médium. E as suas obras mediúnicas, sem dúvida, principalmente com destaque para as obras de Emmanuel e de André Luiz, podemos também aí acrescentar as obras de Humberto de Campos. Essas obras enriqueceram como enriquece sobremaneira a codificação, dão sequência à codificação. De modo que o Espiritismo deixou de ser uma doutrina do século XIX para ser uma doutrina do século XX e do século XXI. Ela se projetou para o século XXI, como há de se projetar para os séculos vindouros. Com base nesta exposição, nesta nossa convicção doutrinária, fruto de reflexões, de análises e de muitos estudos, de acompanhamento da obra de Chico Xavier há praticamente 50 anos. Nós tivemos oportunidade, eu e a Márcia, minha esposa, de convivência estreita, de conviver com Chico Xavier, nos encontrávamos 2, 3 vezes por semana. Tivemos oportunidade de conviver com Chico Xavier por mais de 25 anos e nós percebíamos em Chico muito mais que um médium, psicógrafo, cumprindo com a sua tarefa no campo da psicografia, como tantos aí cumprem a sua tarefa no campo da psicografia, no campo da psicofonia, no campo da cura, no campo da clarividência, etc. Chico tinha uma preocupação única com a doutrina. A preocupação dele com a doutrina era, por assim dizer, a preocupação de um comandante em chefe. Ele se preocupava com os rumos da doutrina, ele se preocupava com a divulgação, ele se preocupava com os companheiros,
ele se preocupava com a fidelidade doutrinária, ele se preocupava com os livros, ele se preocupava com os espíritas e com não os espíritas, ele se preocupava com Cristo dentro do espiritismo, ele se preocupava com o espiritismo, o Consolador, ele acompanhava tudo de perto, ele sabia de tudo, acompanhava tudo, lia praticamente todos os jornais espíritas, todas as revistas, todos os periódicos, sabia do que se passava em todos os lugares. Ele se preocupava com as casas espíritas que porventura estivessem enfrentando qualquer dificuldade, com as casas espíritas que estavam sendo fundadas, incentivava a fundação de grupos espíritas, e ele incentivava essa fundação desses grupos quando ele era procurado em Pedro Leopoldo, ou procurado em Uberaba por companheiros que estavam interessados em construir uma obra espírita, erguer um centro espírita. A atitude dele era, sem dúvida, a atitude de um comandante em chefe. Voltaremos logo em seguida. Olá, estamos aqui hoje falando sobre a reencarnação, que é um dos pilares, talvez o principal pilar da doutrina espírita, porque da reencarnação deriva a lei de causa e efeito, a questão do destino, a questão da evolução, etc, etc. E estamos aqui falando sobre a reencarnação de Chico Xavier. Chico Xavier, reencarnação de Allan Kardec. Uma vez mais, queremos colocar aqui, com todo respeito, aqueles que pensam de modo diferente, desde que também com respeito. Porque muitos não concordam com a tese de maneira desrespeitosa. Há pouco tempo lemos a opinião de alguém dizendo que Chico ter sido Allan Kardec reencarnado era ridículo. Vejamos bem, era ridículo. O que será que esse nosso irmão quis dizer com isso? Ridículo. Chico ter sido a reencarnação de Allan Kardec. Será que a vida moral de Chico Xavier não esteve à altura da vida moral de Allan Kardec? Será que a vida intelectual de Chico Xavier, que conversava a respeito de qualquer assunto com qualquer um, não esteve à altura da vida intelectual de Allan Kardec? Será que a obra mediúnica de Chico Xavier não está à altura da obra da codificação? Não concordamos com nenhuma dessas alegações. E nós gostaríamos de dizer, em nosso programa de hoje, que nós tivemos oportunidade de escrever sem pretensão alguma, no ano de 2005, 5 anos após a desencarnação de Chico Xavier, este pequeno livro, Chico Xavier, a reencarnação de Allan Kardec, com a colaboração de vários amigos, deixando aqui o nosso testemunho histórico. Não se trata de uma hipótese, não se trata de, vamos dizer assim, de uma opinião não fundamentada. Nós temos estudado o assunto com muitos outros companheiros que o assunto estudam com seriedade. Aqui temos este outro livro, também editado pela LEP de Uberaba, livro organizado pelo confrade Fernando Peron. Allan Kardec, Chico Xavier, Identidade e Missão. Aliás, várias obras neste sentido têm sido publicadas. Obras da Lavra
de Marlene, doutora Marlene Severino Nobre, doutor Weimar, que já foi presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás. Temos aqui também uma obra interessantíssima de Fernando de Toledo, uma obra que ele escreveu a respeito. Fernando de Toledo, psicanalista, pedagogo e professor, um homem ultra preparado que estudou a reencarnação de Chico Xavier. Chico Xavier tendo sido a reencarnação de Allan Kardec. Vejamos bem, ele psicanalista, pedagogo e professor. Os amigos, no entanto, nos pedem: Bacélio, você quase não fala, mas você, certa vez, teve um desdobramento. Você teve uma revelação pessoal através de um desdobramento, de que Chico era Allan Kardec. De fato, tivemos. E aqui nós vamos contar como foi. Há muitos anos atrás, Chico Xavier ainda trabalhava na Comunhão Espírita Cristã. Nós tínhamos saído de uma das reuniões da Comunhão Espírita Cristã, fomos para casa e tivemos um desdobramento. Fomos para casa, altas horas da noite, quase madrugada, tivemos um desdobramento. Nos vimos fora do corpo, com clareza, com lucidez, voltando para a reunião, lá na Comunhão Espírita Cristã, num ambiente espiritual, para a reunião que continuava no ambiente espiritual da SEC, da Comunhão Espírita Cristã. Vejamos bem, a reunião aqui, na dimensão física, havia se encerrado, mas a reunião no ambiente espiritual tinha continuado. E nós voltamos para a Comunhão Espírita Cristã. Muita gente, o ambiente era bem maior, bem mais amplo, tinha muita gente, e de repente Chico Xavier, saindo lá da ponta da mesa, onde ele se colocava habitualmente para psicografar, ele caminhou na nossa direção. Ele caminhou na minha direção, eu de pé, no salão da Comunhão Espírita Cristã, ele se aproximou e eu fiz uma pergunta a ele: Chico, quem é você? Me recordo com a maior clareza: Chico, quem é você? Ele não me respondeu nada, mas naquele momento começou um fenômeno de transfiguração. À minha frente, ele começou a se transfigurar. Só o rosto, apenas o rosto. O seu rosto, a sua face, era como se fosse assim as páginas de um livro. Foram passando, abrindo. Aquelas folhas, aquelas camadas de, vamos dizer assim, de pele, não é? Aquelas camadas foram se abrindo sucessivamente e eu percebi que eu estava diante de um fenômeno de transfiguração. E o rosto de Allan Kardec, a face de Allan Kardec, se plasmou sobre a face de Chico Xavier. É um testemunho pessoal, numa situação de desdobramento. Não foi um sonho comum. De fato, foi um desdobramento, porque nós voltamos ao ambiente da Comunhão Espírita Cristã, onde a reunião, que tinha se encerrado aqui, no plano físico, estava tendo continuidade, estava tendo sequência. Eu me aproximei dele e só fiz uma pergunta. Estávamos assim a 1 metro
de distância: Chico, quem é você? E o fenômeno de transfiguração aconteceu. E o rosto de Allan Kardec se plasmou claro. Então, naquele momento, eu tive esta certeza que me foi transmitida, nos foi transmitida mediunicamente. Claro, para aqueles que não acreditam, é questionável. Qualquer informação mediúnica é questionável. Para aqueles que não creem, como escreveu Paulo aos Coríntios, a profecia é para os que creem e não para os que descreem. Então, naquele momento, eu tive a certeza. Posteriormente, eu teria muitas outras comprovações, muitas outras provas, muitos outros testemunhos, conversando com amigos que privaram da convivência com Chico Xavier. Interessante, porque esses todos que não concordam com a tese, eles não privaram com Chico Xavier. E eu vou dizer a vocês aqui, vocês nos perdoem, vou citar aqui o nome de um deles. Um deles, o nosso confrade, lá de Niterói, Raul Teixeira, certa vez lemos o que Raul disse: Chico me disse que não foi Kardec. E nós aqui discordamos. E discordamos tacitamente. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu sou de Uberaba, nasci aqui em 1952, estou com 67 anos de idade, conheci o trabalho de Chico Xavier de perto durante quase 30 anos, mais de 25 anos, e acompanho o trabalho de Chico, sou espírita há 50 anos. Eu só vi Raul Teixeira em Uberaba uma única vez na qual ele sequer conversou, chegou a conversar com Chico Xavier. Então, eu digo a vocês, quase todos esses que discordam da tese, eles não privaram com Chico Xavier, não frequentavam Uberaba, não eram próximos de Chico Xavier, e cá no fundo, eu digo a vocês, muitos deles têm um certo ressentimento de não terem tido a oportunidade de privar com Chico Xavier ou de se aproximarem mais de Chico Xavier. Não se aproximaram porque não quiseram, porque Chico Xavier sempre esteve em Uberaba com as portas do centro abertas para quem desejasse visitá-lo. Muita paz, até o nosso próximo encontro.